Esse vídeo é a continuação do vídeo parte um, Fé e Conversão. Então, depois que eu cheguei do discipulado, que eu cheguei assim, gente, ó, explodindo do Espírito Santo. Meu Deus, parecia que eu tinha nascido de novo, que eu vivia um pedacinho do céu, né, lá naquele lugar onde eu fiz a experiência. E eu cheguei em casa, gente, meu Deus, aquela alegria, a gente se sente muito leve, parece uma pena, sabe, assim. Aí os meus costumes, né, eu mudei tudo, porque é outro pensamento, é outra áurea, assim, é outra. Aí, assim, tudo eu queria, assim, estar ouvindo as coisas, só os louvores, né? Tava, né, qualquer momento que eu tava lendo a Bíblia, eu tava só nas coisas de Deus, porque a cada momento que eu tinha ali, que eu tava ali em sintonia, que eu tava lendo, que eu tava cantando e ouvindo, eu me sentia lá, né? Lá no pedacinho do céu. Então, assim, aquela sintonia com Deus e aquela alegria transbordante. Eu ia dormir rindo e acordava feliz e dormia. Só que isso, gente, aconteceu só comigo. E aí, assim, o pessoal de casa começou a estranhar. Porque, muito, assim, os meus costumes eu fui mudando. Uma das coisas que pegou muito na minha casa é que eu era jogadora de vôlei. Eu joguei vôlei para a ABB dos 30 aos 40 anos. Esses 10 anos foi jogo assim para campeonato. Viajei para vários lugares, fui para São Paulo, Campo Grande várias vezes, para Goiás, né? Então, assim, foi assim, uma fase maravilhosa da minha vida que eu era, nossa, apaixonada pelo vôlei. Depois eu penso que o vôlei era uma válvula de escape, era uma fuga para mim, né? Que eu trabalhava muito, passava, né, aqueles problemas que eu falei do primeiro vídeo. E aí, assim, eu viajava, sempre o Danilo ia comigo, a Ana Flávia ficava com o Fernandes e o Danilo ia comigo. E aí, assim, daí a gente tinha aquele grupo de amigos, tinha aquelas amizades, né, do vôlei. E aí, assim, a gente se juntava, todo mundo, cada 15 dias fazia festa, uma na casa da outra, né? As meninas do vôlei que for assistir esse vídeo, elas vão lembrar muito, assim, de quantos momentos bons, assim, de festa que nós passamos, que eu sempre promovia as festas. Eu sou daquela de quando fazia festa na minha casa, eu alugava jogo de luz, som, eu sou da festa, sou de dançar, sou de me divertir. Então, assim, eu sempre puxava para mim essa alegria e eu tenho facilidade de juntar as pessoas. Aí isso, para mim, eu continuei fazendo, mas eu não tinha mais aquele prazer. Eu continuei jogando vôlei, eu continuei indo treinar para campeonato, cheguei viajada, ainda fiquei mais um ano depois ainda, né, no time. Mas assim, aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação de estar ali, já não tinha muito sentido, assim, eu sentia no meu interior, às vezes eu falava, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe, assim. E aí, assim, eu fui deixando o vôlei, né? E nisso eu já tinha entrado na pastoral da liturgia, já estava assim bem mais engajada na igreja. Então, quando era tempo de quermesse, festa junina com os jovens, eu gostava de estar lá ajudando, de estar junto. E assim, eu gostava muito de estar na igreja. Então, assim, me satisfazia. Meu Deus, antes eu ia à missa. Gente, a missa não acabava nunca. Meu Deus, aquele levanta, você não encontrava sentido nenhum, assim, era uma eternidade. E eu não entendia nada, porque não entrava nada na minha cabeça. Eu via tudo dentro da igreja, eu sabia de tudo, menos lá o que o padre estava falando. Se eu chegasse em casa falando, o que foi o sermão, o que foi a homilia? Às vezes que eu ia. Então, assim, não. E depois, gente, eu queria estar em todas as missas. Eu queria, cada palavra da missa ali, meu Deus do céu, Deus falava muito comigo. E assim, aquilo foi incomodando meu marido, foi incomodando meus filhos. Aí, assim,
aquelas brigas que era quando ele bebia, aí ele colocava aí que parecia que ele bebia mais ainda e colocava a culpa em mim, que falava que depois que eu tinha feito aquele encontro, que eu tinha feito o retiro, que eu só queria viver na igreja, que eu não era mais a mesma pessoa, e nessa época eu já estava saindo do vôlei, então eu já não ia mais, e daí aquele cerco de amigos já começou a se afastar. Né, assim, já não era o mesmo assunto, já não era a mesma conversa, e assim, eles começaram a se afastar, e eu sei que nós afastamos completamente daquela turma de amigos, né, hoje a gente se gosta, se continua a amizade, mas assim, teve um tempo que né, assim, esse afastamento foi por conta que eu encontrei sentido, alegria, prazer nas coisas de Deus, e fui deixando, às vezes as pessoas falam assim, depois da minha conversão, aí eu vou ter que parar isso, eu vou ter que parar aquilo, eu vou ter que... Não, gente, não é que você tem que parar. É que é no coração, você já não encontra mais sentido, não tem prazer, então automaticamente você já para, porque não dá, porque é bom aquilo que nos traz alegria, né, que nos preenche, e quando aí aquilo já não para de preencher, já para, assim, os preenchimentos, né, que repentino, é igual o vício, né, o vício de bebida, de droga, qualquer coisa, é aquela alegria falsa, aquela alegria momentânea, que depois que passou dali, acabou e o negócio fica pior ainda, porque vem as cagadas, né. E aí, assim, aí quando vinha o discipulado, eu sempre, assim, pegava a ficha para o meu marido fazer, ele não fazia para me afrontar, não quero, não vou fazer, nem que você me pague, eu não vou fazer, não quero fazer isso, não quero ficar igual você não sair da igreja, não sei o que e tal. E isso foi passando, assim, por bastante tempo. Aí os meus filhos também, eles me acusavam também, eles, às vezes, assim, que me via triste, ou às vezes até chorando, assim, das coisas que aconteciam, eles falavam, também, mãe, você tem culpa, você não é mais a mesma. Gente, eu já cheguei a ouvir isso da minha filha e do meu filho. Eles na adolescência dele, eles falando assim, você não é mais a mesma mãe, você não é mais... Por isso que o pai tá desse jeito. Então, assim, eu carregava aquela culpa do meu marido e dos meus filhos, que também eles já chegaram e falavam isso para mim, e eu rezava muito naquela época. Foi o momento que eu mais rezei na minha vida, foi pela conversão, né, do meu marido, eu buscava a conversão dele. Só que meus filhos também não iam na igreja, né, assim, como eu não tive costume desde pequeno, então, assim, era bem difícil eu levar eles, porque eles não queriam, e pré-adolescente, eu não obrigava, às vezes obrigava, às vezes não, e aí... o Danilo, gente, o meu filho hoje, que é um pregador da palavra, ele detestava ir para a igreja, detestava fazer a catequese, ele chamava a catequese de chatequese. Gente, antes a professora dele era a Silvana Sotolani. A Silvana sempre falava para mim, Ana, o Danilo falta demais na catequese. Ana, você não vai nas reuniões por conta do salão de beleza, né? Assim, eu ficava muito presa no salão e não ia nas reuniões que era na hora de trabalho, né? Do salão. Então, assim, era bem dispersa essa parte de igreja na minha vida. E aí, assim, tinha sempre essa reclamação. Como que meus filhos iam gostar de estar na igreja, de estar com Deus? Né, a mãe, o pai não ia, e aí quando veio a minha conversão foi um choque, foi uma trombada. Aí foi passando bastante tempo e cada vez mais meu marido, assim, por conta de eu estar na igreja, assim, ele era muito contra, por conta que daí ele tinha uma desculpa, quando ele bebia ele falava, aí já veio a desculpa que era porque eu não saía da igreja, que eu não era mais a mesma. Muitas vezes, gente, muitas vezes eu chegava na igreja, ajoelhava e pedia a Deus, falava, Senhor, eu não te peço nada, eu só quero a conversão da minha família, eu só quero o meu marido junto comigo. Então, muitas vezes eu, assim, na igreja, eu pedia para Deus essa conversão, né? Mas ia demorando, e assim, era uma das coisas que eu não entendia, que eu falava, Senhor, eu não peço mais nada, eu só peço isso. E sempre nas minhas orações, gente, tudo que falava para mim,
para mim fazer para o Fernandes, né? Fazer assim, faz essa oração, faz essa campanha de oração, faz essa novena, faz isso. Quantas vezes eu fui a pé na Vila São Pedro, né? Pedir intercessão de Nossa Senhora pela conversão dele. Já fui em Aparecida, né, em Aparecida do Norte, pedia para Nossa Senhora. Então, assim, foram 4 anos, né, eu pedindo, rezando, passando por muitas coisas, né. Mas nesse intervalo, o Danilo, ele aí implantou a comunidade Ruá na igreja, né, e lá do Mateus, da Tiele, né. Eles aí para fazer montar o grupo de jovens, eles fizeram, né, já vieram com um retiro de jovens. E nesse retiro eu implorei para o meu filho fazer. No começo ele não queria, ele, né, relutava que não ia, e eu queria muito que ele fizesse esse retiro. Aí até que assim eu fiz chantagem com ele, né? Eu sempre falava para ele: filho, se você ama a mamãe, vai fazer esse retiro, não por você, vai por mim, por favor, só é um final de semana. Aí ele, né, por meio de chantagem, ele foi fazer esse retiro. E lá, gente, nesse retiro que ele fez, aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. Ele teve essa trombada com Jesus, esse amor, ele sentiu esse amor. E ele veio transformado como eu. Aí já não foi só mais uma pessoa interceder, uma pessoa pedir pela conversão, né, do Fernandes, uma conversão do pai. Aí foi o filho também. Então fui eu e o meu filho, né, aí um tempo assim, em oração, pedindo a Deus pela conversão do Fernandes. Aí foi passando um tempo, passou mais um tempo, acho que mais de um ano. Aí o Fernandes, aconteceu umas coisas, né? Ele bebeu muito, aí ele bateu num ciclista, o ciclista quase morreu, ficou em coma, tudo. Então ele respondeu por isso, sabe? Então assim, ele estava no fundo do poço, aí quando apareceu essa ficha, aí ele foi fazer o discipulado. Graças a Deus ele fez esse discipulado e aí tem muitas outras mais histórias para me contar depois desse retorno dele do discipulado. E eu vou contar no próximo vídeo para não alongar muito o vídeo, tá bom, meus amores? Então no vídeo 3 eu vou falar da conversão do Fernandes, da forma que foi, tá? E eu aguardo vocês sempre comigo.